Sobre um clima de consternação, foi sepultado ontem em São Paulo o corpo do jornalista Marcelo Rezende, que morreu no sábado, aos 65 anos, em decorrência de um câncer no pâncreas e no fígado. Vini, a gente falou bastante dele aqui, né, do Marcelo Rezende. Marcelo já foi nosso convidado, já esteve presente aqui no Morning Show, mas nas últimas semanas a gente voltou a atenção por conta da decisão dele de fazer, digamos, um tratamento alternativo, né? Não como o tratamento convencional que a medicina preconiza, que é a quimioterapia, a radioterapia, enfim. Tudo que a gente queria era não dar essa notícia, né? Que a gente está aqui hoje dizendo da morte dele. Edgar, foram 5 meses aí de uma batalha muito difícil do Marcelo Rezende, que ele encarava com muita fé e com muita esperança, e isso eu acho que é algo muito digno, muito louvável da parte dele. Mas infelizmente no sábado nós tivemos que lidar com essa notícia aí do seu falecimento aos 65 anos. A notícia da morte do Marcelo foi dada por um plantão da Record apresentado ali pelo Reinaldo Gotino durante a transmissão do Cidade Alerta, né, um programa que ele apresentou por tantos anos. E ontem com a cobertura também do velório aí do Marcelo ali na Assembleia Legislativa, também com a apresentação do Reinaldo Gotino no Domingo Show, que não foi apresentado pelo Geraldo Luiz, que obviamente ontem estava sem condições de apresentar o programa e também estava no velório do Marcelo, porque eles eram muito amigos, né? Você sabe, Vini, quando você colocou no nosso grupo ali, anunciou a morte, né, a gente tá no fim de semana querendo se desligar, né, das notícias, né? A gente todo dia tá lidando aqui com elas, em contato com as notícias e quer desligar. Quando você mandou no grupo, né, pô, Marcelo Rezende infelizmente faleceu, tal, eu parei ali e fiquei pensando, né, quanta gente deveria estar realmente comovida, porque esses caras, por mais que recebam críticas de fazerem programas popularescos, sensacionalistas, tudo, ele representava ali, né, de alguma maneira, o cidadão, né, a defesa do cidadão, né, quer dizer, mostrando essas atrocidades que acontecem, mas em busca, talvez, ali de mostrar até a ferida escancarada e exposta para que a gente, de alguma forma, buscasse uma vida melhor, né. E com o acréscimo, Ed, de algo que o Marcelo conseguiu fazer nesses últimos anos, acho que ele conseguiu se reinventar, que foi tratar todos esses assuntos com leveza, né? E ele conseguiu atrair até um público jovem para assistir esse tipo de programa, porque entre uma notícia ou outra de crime, de violência, de crueldade, ele colocava um pouco do bom humor, tinha ali as brincadeiras com o Percival, e era um humor que não era planejado, né? Era muito natural do Marcelo Rezende. E isso fez com que ele se destacasse muito aí nessa última passagem dele pelo Cidade Alerta, e também com os protestos de 2013 e 2014, onde ele conduziu muito bem, né, toda aquela cobertura. Enfim, ele era um jornalista completo, né, um jornalista que começou a carreira como jornalista esportivo, ali foi repórter e editor-chefe da Placar, trabalhou com o Nelson Rodrigues, de quem ele era um fã, depois a passagem pela Globo, também no comecinho ali como repórter de campo, cobertura de alguns clubes, as coberturas esportivas. O cara do rádio, né? Do rádio também. E aí na Globo ele passa do esporte para a editoria geral, e aí ele começa a ter esse destaque no jornalismo investigativo, né, Ed? Até que em 97 teve aquela matéria que ele acabou sendo muito premiado, que foi a matéria de Diadema, né, da favela naval, da violência contra os moradores ali da polícia militar. Então foi uma matéria muito premiada e que mudou até a era assim, dos direitos humanos, né, como o assunto era tratado aqui no Brasil. Foi o caso não era o policial Rambo, não era isso? Eu me lembro, isso aí é a violência da polícia, né? O trabalho dele levou todos os envolvidos à prisão. Olha aí. Exato. E depois também com a entrevista exclusiva com o Maníaco do Parque, dentro do Fantástico, que acabou sendo até um piloto para o Linha Direta, perdão. O Linha Direta, que foi o começo da carreira do Marcelo como apresentador. Mas naquele tempo ainda uma apresentação mais sisuda, mais firme, mais séria, né? Até porque era um programa que dramatizava ali alguns crimes, tinha um tom de suspense. E aí depois ele passa realmente para os programas policiais. Trabalhou na Record, no começo no próprio Cidade Alerta, depois Band, Rede TV, e a volta para a Record, onde ele conseguiu aí
ali se reinventar, como a gente falou, né, Ed? Tratando esses programas policiais com um pouco mais de bom humor, com um pouco mais de leveza. Então ontem foi um dia realmente muito emocionante, o velório do Marcelo. Em outras emissoras nós tivemos também, né, citações, Globo, né? Na Globo, Faustão. Lembrou que trabalhou com o Marcelo, né, nessas coberturas esportivas, e o Faustão falou algo muito legal também, Ed. Ele falou o seguinte: olha, apesar da gente querer, né, que o cara esteja aqui, que o cara sobreviva, era muito triste ver também a forma como ele estava sofrendo com a doença, né? Sim. Então, às vezes, ele até acabou agora descansando. Celso Portiolli também se emocionou muito no final do Domingo Legal, ao lembrar do Marcelo. E no Domingo Show, vários artistas ali da Record passaram e deram a sua palavra, a sua última mensagem para o Marcelo Rezende. E claro, o maior destaque, o Geraldo Luiz, que era um grande amigo, era um cara que estava bem próximo do Marcelo durante toda a doença, falou sobre o Marcelo não abaixar a cabeça nesses 5 meses, que ele tinha realmente esperança, né, até o final de que iria sobreviver, e sabia todos os detalhes da doença, era um cara que era muito participativo nisso. E o Geraldo destacou também, como a gente pode ouvir agora, a fé do Marcelo Rezende. Mas a todos e a mim impressionou o tamanho da fé dele. Aquele quarto onde ele não quis mais sair, ele ficou, foi o quarto do encontro dele com Deus. A fé desse homem, eu não teria talvez a capacidade humana de ter um câncer e com uma doença, viver o que ele viveu, consciente, claro, não culpou Deus em nenhum momento. Esse cara me ensinou que não há câncer, que não há doença que possa matar a fé. Outros que estavam bem emocionados no velório era o Luiz Bate, né? E aliás, uma curiosidade, né, de a forma como o Marcelo tratava ali os companheiros de trabalho, né? Sempre com apelidos. Então o Luiz Bate era o Menino de Ouro, o Geraldo Luiz ele chamava de Shrek, a Fabiola Gadelha era a Rabo de Arraia, né? Mas a própria Fabiola ontem falou assim, era um tratamento que a gente gostava, né? Porque ele só brincava com quem aceitava as brincadeiras, com quem ele conhecia, com quem ele gostava. Então, e também o Percival, né? Também deu a palavra dele, falou que mandava muitas mensagens de apoio pro Marcelo Rezende. E o Percival foi um companheirozaço aí do Marcelo, né? Nessa última fase do Cidade Alerta, né, Ed? Realmente é um cara boa praça. Quando veio aqui, não tinha contato com ele, conheci aqui, vindo ao programa pessoalmente, né? Mas um sujeito afável, um sujeito boa praça, assim, parece que de bem com a vida, de bom coração. Vamos aqui ainda falando sobre a morte do Marcelo Rezende. A gente está na linha aqui, como eu disse na abertura do programa, com um sujeito que tinha muito carinho pelo Marcelo, e a recíproca, olha, era verdadeira mesmo. Eu tô falando do nosso companheiro aqui de Jovem Pan, o Marvio Lúcio, o Carioca, que é criador do personagem Marcelo Sem Dente. Bom dia, Carioca. Bom dia, Edgar. Bom dia, amigos aí do Morning. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Obrigado por acordar um pouco mais cedo e nos atender aí nessa manhã. Hoje é o nosso dia de folga, né? A gente chega aqui 1h30 da manhã, aí vai fazer as coisas, mas maior prazer falar com vocês aí, com a Paulinha, com você, Edgar, com toda a equipe do Morning. Legal, Carioca. Você é um, como eu disse aqui, um cara que tinha muita proximidade ao Marcelo, né? Como é que era, assim, o convívio, a tua relação pessoal com o Marcelo Rezende? Então, eu não era, assim, um amigo como o Geraldo, eu não era um amigão, eu era um grande colega, a gente tinha um respeito muito grande. Nesses 2 últimos anos em que a coisa aconteceu, o personagem aconteceu, foi muito divertido, assim, de estar na porta da Record, de combinar as coisas com ele, porque ele, cara, ele praticava um jornalismo muito duro, né? E com a brincadeira, ele comprando a brincadeira, ele mesmo foi percebendo, com a audiência crescendo e com o retorno das pessoas nas ruas, foi ficando mais leve. Ele mesmo já foi tornando o programa meio que... foi tirando aquela atenção do programa policial, dessa coisa da violência. Ele foi tornando tudo aquilo numa grande brincadeira
que ele percebeu que funcionou para ele. Pronto, aí veio a nossa proximidade, admiração. A minha já era, a dele por mim, do tipo, meu irmão, que coisa louca. Que foi na época do livro que ele lançou, que ele ficou surpreso que tinha uma multidão do lado de fora da livraria. Falou assim, mas o que é isso, rapaz? Falei, porque você entrou na brincadeira e agora vamos aproveitar, Marcelo. Agora é hora de aproveitar. Que coisa mais gostosa do que isso, né? Então vamos aproveitar. Carioca, a Paulinha, tudo bom? Oi, Paulinha, tudo bom, amor? Tudo bom. Eu queria que você contasse pra gente, você que estuda bem as pessoas que você imita, quais eram as marcas do Rezende? O Rezende, ele era folclórico. Eu considero o Rezende um cara folclórico. Ele tinha um estilo em que ele percebeu que aquilo era um charme, né? E vou te ser bravo. Ele tinha essa coisa, né? Da indignação ao mesmo tempo. E vou te dizer, mas você vai ver. Sabe, ele tinha toda uma... né? Olha só, amigos do Morning Show. Ai, você me pergunta. Sabe, ele tinha todas essas nuances. Então, sei lá, cara, eu acho assim, o Marcelo era um cara muito legal, uma pessoa muito generosa, um cara muito inteligente, não errava um prognóstico. Eu nunca mais vou me esquecer lá na Rede TV, porque eu conheço o Marcelo desde a época da Rede TV, não foi agora. O Marcelo trabalhou com a gente lá, quando ele falava assim, e termina o Rede TV News. Fique agora com o Super Pop de Luciano. Eu ficava sacaneando muito ele. Fique agora com o Super Pop. Eu ficava sacaneando ele lá. Mas o Marcelo, a gente conhecia desde a Rede TV, né? E ele era igual no ar e fora do ar, Carioca? Ele é desse tipo de personagem que acaba... Ele comprou aquilo, cara. Era muito legal, era muito divertido. Só de uma ocasião, o Marcelo não errava prognóstico. A experiência dele era tamanha, com investigação, a linha, a leitura dele dos problemas. Eu nunca mais vou me esquecer desse papo que a gente teve na Rede TV. Porque ele era meio um pai de santo, né? Todo mundo dava uma cagada e ia procurar o Marcelo, né? Ele tava lá. Ô, meu irmão, tudo bom? O Marcelo. E teve um acidente do avião da TAM, infelizmente, essa tragédia. E tava todo mundo perplexo, todo mundo em estado de choque. Aí tinha o groove da pista, uma turbina que não abria. Tinha um monte de problema, né? Tinha variantes de um acidente que todo mundo procurava um culpado. Todo mundo, a imprensa, as pessoas... Todo mundo queria procurar um culpado naquela semana. E, de repente, eu conversando com ele, eu falei, esse negócio, que coisa triste esse negócio. Até o Maroni, né? O Maroni foi preso por causa do Bahamas. Até ele foi o mais culpado. Aí ele falou assim, você quer saber a verdade, meu amigo? Quer saber mesmo? Então eu vou te contar. É mais fácil colocar nos pilotos, nos defuntos. Vai sobrar para ele. Você vai ver. Você me procure, se não vai dizer que a culpa foi dos pilotos. É mais fácil. É verdade. E aí tá aí, todo mundo sabe quem foi o culpado do acidente. Não foi a Infraero, com a pista com problema. Não foi a companhia aérea, porque só tava com uma turbina funcionando. Não. A culpa foi dos pilotos que não colocaram Ele que falou, cara, a culpa com certeza será dos pilotos. Ele era um cara assim, que tinha essa leitura absurda. Fala, Vinícius. Oi, Carioca. Vinícius, tudo bem? Oi, Vini, tudo bem? Tudo bom, Vinícius, beleza? Tudo certo. Eu queria perguntar pra você falou que conhece o Marcelo aí desde a época da Rede TV, mas como é que foi quando você imitou o Marcelo Sem Dente pro Marcelo Rezende pela primeira vez? Como é que foi esse encontro? Foi no dia da livraria, é uma matéria. Foi nesse dia mesmo, né? Foi nesse dia que a gente se encontrou, a gente só se falava por telefone. E do tipo, a coisa pegou muito, a coisa foi muito rápido, né? Corta pra 18, não sei o quê. E ele, o que foi divertido é que tinha o quadro do Pânico, isso na Band, e ele, lá na Record, começou a provocar.
Então eu assisti o programa. Ele foi muito esperto. Porque ele falou assim: olha, rapaz, assim, eu quero dizer uma coisa. Aquele pessoal o Carioca lá no PAN tá me fazendo. Eu não tô gostando muito da brincadeira. Ele ficava atiçando a audiência. Então aí a galera viu o pânico, voltava para ele. Ele, assim, vocês não têm noção o que cresceu a audiência do Cidade Alerta nessa época. E ele... isso realmente aconteceu. Ele foi muito inteligente, porque ele deixou o programa leve ali. Não era um programa leve, não era. Ele pegou o Percival, botou nas cadeiras, começou a sacanear todo mundo. Ele não fazia o programa assim, não fazia. A partir dali, ele começou a levar a coisa na avacalhação e o resultado chegou para ele, dobrou a audiência. Aí veio tudo, livro, aí a coisa... Nossa, ele ficou muito feliz, muito, muito. Vocês não têm noção o que a gente já tinha conversado sobre isso, né? Sobre, rapaz, esse estilo, esse jeito. Até um diretor de jornalismo, que eu não vou citar o nome, que era amigo, que nós tínhamos amigo em comum, me fez uma... Porra, você que Marcelo, isso aí tá muito avacalhado, cara. Eu tenho conversado com ele, tô preocupado, jornalismo é uma coisa séria. Eu falei, velho, desculpa, violência é uma desgraça, ele tá fazendo certo. Esse diretor de jornalismo, que também era muito amigo dele, demonstrava para mim uma preocupação da avacalhação que ele estava fazendo. Pô, o Marcelo não é avacalhado assim, ele tá avacalhando demais. Marcelo, pô, tem a notícia. Eu falei, não, Zé, fica tranquilo. Deixa, cara, tá divertido. Ele, não, o Marcelo é um grande jornalista, muito avacalhado. Eu falei, não importa, o povo tá gostando, deixa rolar, cara. Ô Carioca, você chegou a ter contato com o Marcelo depois que ele descobriu a doença, nesses últimos 5 meses, e como que você viu essa escolha dele pelo tratamento alternativo? Então, eu falei com... eu fiquei muito preocupado porque a última vez que eu falei com o Marcelo pelo Instagram faz 1 mês e meio, então quando eu comecei a mandar pergunta para ele e não ter mais retorno desse último mês e meio, eu fiquei muito preocupado. Eu fiquei muito preocupado, né? Eu falei, cara, e vindo os vídeos, e acho que eu falei, a situação não tá boa para ele. E eu soube respeitar, eu até tentei no hospital no começo, visitá-lo, mas eu falei com o Geraldo, e o Geraldo falou, cara, ele tá a fim de ficar sozinho. Eu falei, cara, super entendo, mas deixa aqui meu abraço, mande meu abraço para ele. Ele se afastou. Foi por isso, Carioca, que você também resolveu cancelar a turnê do pancadão do Sem Dente? Claro, em respeito a esse momento dele. Claro, né? Eu tava com uma turnê, cara, era o personagem mais bombado. Eu lembro que no show da Dilma eu fazia só um pouquinho, o pessoal explodia. E a gente decidiu, no começo do ano, fazer o pancadão do Sem Dente, né? E tava indo muito bem, e eu me recordo até hoje, porque antes dele divulgar no Domingo Espetacular, eu tinha um show em Itajaí, e eu tinha a informação da doença. E aí eu falei, meu Deus, a região, o lugar, né? A gente sabe da dificuldade, né? E eu fiquei muito triste, fiquei muito mal. Acabou o show em Itajaí, o teatro lotado, show maravilhoso. E eu virei para o meu empresário na época e falei, bicho, não quero mais. Mesmo sem antes dele ter avisado e tal, eu falei, olha, pode suspender tudo. Não faz o menor sentido eu ficar aqui dando risada, sabe, com esse pessoal, e o meu amigo naquela situação ali, o meu camarada naquela situação. E assim foi feito. Tive alguns problemas com alguns contratantes, mas nada que uma boa conversa, né? E pessoalmente ligando para eles e falando, cara, o meu amigo não tá legal, ele tem uma doença muito grave, e é muito grave o que ele tem, e não... Engraçado que eu acabei suspendendo a turnê inteira, mas ontem eu estava com a família dele, com os filhos dele, e eles foram muito legais comigo.
Ó, igual o jornalista britânico aqui, ó. Quer ver? Ó. Ele tá se referindo ao jornalista da BBC. Olha lá, a filhinha do Carioca. A filhinha acaba de entrar na entrevista, pra quem não está vendo. Foi igual a cena, hein? Foi igual a cena, hein, Carioca? É combinado isso aí, Carioca? Não, cara. Mas ela fica porrando e fica o barulho. É normal. Ô, Carioca, olha, Mas só pra concluir, vai lá. Só pra concluir, Edgar, desculpa. Vai lá. Mas eu tive a ideia e a vontade dos filhos dele, a minha vontade de fazer é zero, assim. Perde sentido pra mim. Né? Mas a família dele, os filhos, vieram falar comigo ontem, falaram, cara, por favor, continua, pode continuar, fica à vontade, a gente adorava, o papai adorava, e é isso aí. Bom, vamos continuar então, Carioca. Que tal você... Ih, a gente perdeu a conexão, Carioca? Não perdeu não, eu acho que é meu... Tá. Mas nós estamos com o áudio. Vamos lá, Carioca. A gente podia finalizar já, você continuando atendendo ao pedido dos filhos do Marcelo Rezende, dizendo aí, através do personagem, o Marcelo Sem Dente, né, a mensagem que você gostaria de deixar pro Marcelo Rezende. Puta, que complicado. Fica com Deus, meu irmão. Até a próxima. Tá. Se Deus quiser. Tá certo. Valeu, Edgar, um abraço. Carioca, um abraço. Beijo, Paulinha. Beijo, querido. Valeu. Obrigada. Carioca, obrigado atendendo a gente aqui em plena folga, né? Depois de encarar a madruga com o Pânico na TV, falando com a gente aqui no Morning Show sobre o jornalista Marcelo Rezende, que o Vini trouxe a informação completa aí da carreira, como começou, por onde passou, os estilos que foram se alternando e evoluindo dentro do personagem, né? Nas apresentações que ele fazia, né, Vini? Exato, Edgar. E o Carioca citou aí os filhos do Marcelo Rezende. Talvez uma das cenas mais marcantes ontem do velório foram os filhos fazendo um último brinde com uma taça de vinho, que era a bebida que o Marcelo mais gostava, né? Os 5 filhos aí que ele acaba deixando. Tivemos também as condolências de autoridades, como o presidente Michel Temer, o governador Geraldo Alckmin, o prefeito João Dória, e o corpo do Marcelo Rezende foi levado por um carro de bombeiros até o cemitério de Congonhas, onde ele foi enterrado, Edgar.